Hoje na liturgia, as leituras, elas dialogam claramente uma com a outra. Na primeira leitura nós ouvimos este momento do chamado de Isaías, em que ele se encontra com Deus, tem uma experiência de Deus. São Pedro também, Simão, na sua barca no Evangelho. E São Paulo nos conta um pouquinho na segunda leitura do que ele anuncia e do porquê que ele anuncia aquilo que ele recebeu, que foi por causa do encontro que ele teve com Jesus também. Então olha como que as leituras convergem todas para este tema do encontro com Jesus ou do encontro com Deus. Na primeira leitura nós ouvimos essa experiência mística de Isaías. Ele entra no templo e de repente se depara na presença do próprio Deus. Isaías vê um serafim, o incenso ali posto para a adoração de Deus, e aí ele sente um temor muito grande no seu coração, porque ele tão pequenininho, mortal, passageiro, se vê diante de Deus que é imortal, grandioso, Criador do universo, de todas as coisas. E aí o que acontece? Ele se reconhece como pecador. É a primeira coisa que vem no coração dele, porque ele está diante da santidade de Deus. Os serafins cantam, santo, 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 assim como nós cantamos em toda a Eucaristia, não é mesmo? Toda a Eucaristia a gente reconhece essa santidade de Deus, e no nosso coração também deve estar este temor de Deus. Não o medo, mas o temor, ou seja, o reconhecimento da grandeza de Deus, que se faz tão pequeno para ser comungado por nós. Mas está o Senhor nosso Deus ali, que é o Criador de todas as coisas. Isaías então se reconhece muito pequeno e pecador, e Deus revela o seu poder sobretudo, nos diz São Tomás de Aquino, através da sua misericórdia. E aí não tinha jeito, né? Isaías sentiu no seu coração a potência da misericórdia de Deus. E aí vem o serafim, traz uma brasa e coloca sobre os seus lábios, né? Fico imaginando, será que Isaías ia de carro para a missa também? Saía xingando todo mundo ali no estacionamento, né? Acho que era esse o pecado dele, né? Porque teve que queimar justo os lábios, né? Ou falava mal da turma, né? Na vida de comunidade, infelizmente, é tão comum isso, né? Mas aí Deus, com a sua potência misericordiosa, toca então os seus lábios, e aí ele é purificado de todo o seu pecado. Isaías então tem o coração preparado para receber a missão que Deus vai lhe confiar. E aí Deus é sempre muito esperto, né? Ele não diz diretamente assim para Isaías, porque percebeu ali a pequenez ou o sentimento de temor de Deus, de pequenez que nasceu no coração de Isaías como pecador, mas ele pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías não tem outro sentimento no coração a não ser o de corresponder a essa misericórdia, a esse amor de Deus. E como que ele faz isso? Ele diz que ele está ali, pronto, aqui estou, envia-me, porque ele sabe que é a graça de Deus que vai agir através dele. No Evangelho acontece mais ou menos a mesma coisa, mas com Jesus, né? O Filho de Deus vem, se aproxima da barca de Pedro, está uma multidão ali apertando o Senhor, e aí ele pede para utilizar a barca de Pedro. E a mesma coisa, Pedro tem um encontro com Deus, parece ser muito simples, mas é também uma experiência mística, porque um milagre acontece na sua vida. Antes de tudo ele ouve aquele homem ensinando, certamente ele já conhecia a fama de Jesus, porque as cidades eram bem pequenininhas, lá em Cafarnaum não era grande, né? Ele ouve Jesus ensinando, então ele percebe que tem algo diferente ali. Por isso que quando Jesus pede para ele avançar para águas mais profundas, ele diz: em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. E aí acontece a pesca milagrosa. E Pedro, da mesma forma que Isaías, responde ao Senhor dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E aí Jesus lhe confia a missão: você a partir de hoje vai ser pescador de homens. E aí Pedro deixa tudo e segue o Senhor. Na nossa vida, gente, também acontece mais ou menos isso, né?
Cada um de nós, em um dado momento, tem o seu encontro com Jesus. A gente se reconhece tantas vezes também tão pequeno diante de Deus, sente esse temor de Deus no nosso coração, sente-se pecador, e a gente se encontra com a misericórdia de Deus. Aí tudo se transforma, né? Pode ser que você tenha tido um momento específico, assim como Isaías ou como Pedro, ou desde pequenininho, participando da comunidade, você foi tendo esses encontros com Jesus, e isso foi transformando a sua vida. Às vezes a gente não para pensar muito sobre isso, mas o Senhor constantemente está falando conosco, tocando no nosso coração, está nos chamando à conversão, quando a gente tem aquele sentimentozinho de, nossa, não foi legal isso que eu fiz, né? Preciso pedir perdão para Deus e para o próximo. A gente se percebe pequeno e pecador, e aí a gente se encontra com a grandiosidade de Deus, e ao mesmo tempo com a sua humildade, que vem e se faz presente na nossa vida e transforma a nossa existência. E por causa disso, gente, porque somos discípulos de Jesus e a gente correspondeu a esse amor dele na nossa vida, a gente não pode guardar isso só para a gente. A gente tem que levar para as outras pessoas, para o mundo. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo também, não é isso? Então a luz dele tem que brilhar através de nós, na vida de tantas outras pessoas com quem nos encontramos. Às vezes em casa, né, tem alguém mais distante, que ainda não percebeu o amor de Deus por ele. Então a gente tem que ali de vez em quando recordar isso para essa pessoa que a gente ama tanto. Às vezes a gente nem sabe como fazer, mas de novo, é a graça de Deus que realiza este milagre. Às vezes no trabalho, com os amigos, na escola, na faculdade, e às vezes a gente nem precisa utilizar as palavras, né? Basta a gente sentir no coração esta alegria de ter se encontrado com Jesus. Aí a gente vai levando conosco esta alegria. Às vezes é só o testemunho, não estar de acordo, por exemplo, com alguma coisa que a gente sabe que não é legal, não é? Ou não ir em tal lugar. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, como que tem sido o meu testemunho e a minha forma também de anunciar o Senhor. E aqui tem um ponto muito importante: nós temos que anunciar sobretudo a alegria desse encontro com Jesus. A gente está aqui não é à toa, a gente está aqui porque a gente sente isso no coração. Se não sabe o que acontece, eu ouvi um termo outro dia que eu achei interessante, né? A gente não vai ser discípulo missionário católico, vai ser na verdade um chatólico, porque vai ficar falando, enchendo o saco de todo mundo e não vai levar a alegria do Evangelho. Então antes de tudo, gente, a gente tem que sentir a alegria desse encontro com o Senhor na nossa vida. Pensar um pouquinho, né? Onde que Jesus tocou ali no meu coração? Quando que eu senti essa misericórdia de Deus que transformou a minha forma de ser? E que me fez perceber que tem valores tão importantes que eu acolhi na minha vida e quero passar para os meus filhos, por exemplo. Quando que isso aconteceu? Aí a partir disso, essa alegria vai se renovando no nosso coração. Aí sim nós podemos testemunhar e contar ao mundo que realmente Jesus é aquele quem transforma a nossa vida. Nós cantamos o nosso salmo de forma tão bonita, que uma oração, né, bendizendo ao Senhor, porque nós estamos na presença dEle. Assim como Isaías, a gente está mesmo na presença de Deus, porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, Ele está aqui no nosso meio. E na igreja a gente tem uma ideia muito bonita, da igreja ser a barca de Pedro. Jesus hoje entrou na barca de Pedro, então Ele está sempre conosco na barca de Pedro. E a gente vem aqui renovar esse amor por Ele, para ir para águas mais profundas, levar esse anúncio conosco também. Inclusive algumas igrejas antigas, né, da época colonial aqui no nosso Brasil, como que são os forros delas? Tinha um formato de um navio, não é mesmo? Tinha essa ideia, as igrejas em estilo barroco, rococó, etc. Pode observar, por causa disso,
porque essas paredes nos recordam aquilo que nós vivemos também espiritualmente. A gente se encontra então com Jesus na barca de Pedro, está diante de Deus, bendiz o Senhor com a nossa vida, rende ação de graças e renova esse amor que a gente tem por Ele, para levar este amor para quem mais precisa. Então que com essa Eucaristia a gente renove o desejo de sermos sempre discípulos missionários do Senhor, sinais e portadores do amor de Jesus e da luz que vem dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.